é e deveria ser regra na hora de você tomar uma decisão de investimento. Do ano 2024, qual o melhor investimento no mercado? Essa pergunta, tá? Dependendo da pessoa que for te responder, ele pode falar que é fundo imobiliário, ele pode falar que é uma ação específica de uma empresa, ele pode falar que é tesouro direto, pode falar que é Bitcoin, mas o que realmente importa, tá? Nesse caso, que é o que todo mundo deveria levar em consideração na hora de recomendar um investimento, que é o que todo profissional do mercado financeiro deveria levar em consideração na hora de recomendar um investimento, primeiro, quem é o Fabiano? Existe uma regra dentro do mercado financeiro que antes de você fazer um investimento, você precisa responder um questionário chamado Análise de Perfil do Investidor. E esse questionário ele é obrigatório pela CVM e pela Anbima, que é o órgão que controla os profissionais do mercado financeiro. Todo empregado de banco que lida com investimentos, todo empregado de corretora de valores, ele precisa ou ter uma certificação da Anbima ou uma certificação da Ancor, que são as duas organizações, associações do mercado financeiro para regular a atuação dos profissionais nesse mercado. E aí, esse questionário, ele vai dar o rumo para o profissional de quais são os tipos de investimentos adequados para o Fabiano, para o Rafael, o Leonardo, para a Flaviana, independente de quem for. Isso é e deveria ser regra na hora de você tomar uma decisão de investimento. Porque quando a gente vai tomar uma decisão de investimento, nós temos que levar sempre 3 fatores em consideração. Anota aí, tá? Você que não tem conhecimento disso, você que nunca ouviu falar isso, anota aí os 3 fatores que você precisa levar em consideração na hora de investir o seu dinheiro. E muita gente só leva em consideração o primeiro fator, que é a rentabilidade. Qual vai render mais? Qual vai me dar mais retorno? E esquece dos outros 2. E esquecendo dos outros 2 fatores, você pode acabar prejudicando o primeiro, que é a rentabilidade. Como que isso acontece? Vamos lá para os 2 fatores após a rentabilidade. Liquidez do teu investimento, que é a disponibilidade dos seus recursos para você. Olha só, eu fiz um investimento que me dá uma rentabilidade de 20% ao ano. Nossa, tá 2 vezes aí a taxa Selic, tá 2 vezes o CDI. Nossa, que beleza. Tá, mas se eu precisar sacar esse valor em 10 dias, eu posso? Se acontecer uma tragédia na minha família, eu precisar resgatar esse valor em 6 meses, eu posso? E aí, você tem essa resposta para todos os investimentos que você tem hoje? A maioria dos investimentos que a gente tem são liquidez imediata, são liquidez instantânea. Você pediu o saque, no máximo no dia seguinte está disponível na conta. E aí a gente vai para CDB, para RDB, para poupança, alguns títulos específicos, mas a maioria é fundos de investimentos, a maioria é D+1, que a gente chama de D+1, ou seja, eu peço o resgate hoje, na virada do dia, na virada da noite o dinheiro está disponível na conta. Mas existem investimentos que melhoram muito a rentabilidade se você sacrificar a liquidez. Se você permitir que esse dinheiro fique aplicado por mais tempo. E aí, se você precisar dele antes e você precisar sacar, não tem outra forma, você precisa daquele dinheiro, você pode prejudicar a liquidez. A LCI, por exemplo, é um caso. A LCI, normalmente, as LCIs, o prazo mínimo é 60 dias, 90 dias, algumas são 30 dias, mas é no mínimo 30 dias. A partir de 30 dias ela pode virar diário, D+1. Tem algumas que melhora a rentabilidade se você fizer um investimento pré-fixado, ou seja, que é o que a gente chama com um tempo pré-determinado. Então ele vai pré-fixar uma taxa, vai deixar uma taxa melhor se você permitir que ele fique 6 meses, mas se você sacar antes dos 6 meses, você perde a rentabilidade total dele. Por quê? Porque você negociou um investimento pré-fixado, ou seja, com um prazo pré-fixado, com uma taxa pré-fixada, mas com limite mínimo de resgate, com prazo mínimo de resgate, a partir de 6 meses, tá? A partir de 6 meses, aí você pode resgatar em D+1, e inclusive pode fazer resgates parciais. No caso de um resgate antes do prazo mínimo, também não é permitido resgate parcial, só é permitido o resgate total.
e aí você perde toda a rentabilidade do período, não tem o que fazer, tá? Então esse é o segundo fator, liquidez. Vamos para o terceiro fator. Qual é o terceiro fator que a gente tem que levar em consideração? O risco, né? Ou seja, eu tenho que pensar qual é a rentabilidade, qual é a liquidez e qual é o risco desse investimento. Esse risco pode ter prejuízo, pode não ter, pode ter queda. Então, tem alguns investimentos no mercado que você tem que ter consciência que ele pode render muito, mas ele pode te dar prejuízo. Tem investimento que pode te dar prejuízo e você tem que, além de perder o que você colocou lá, ter que fazer aportes para cobrir esse prejuízo. Isso existe. Então, nós temos aí, dentro dos investimentos que normalmente tem rentabilidade maior, mas por causa dessa questão do risco, ou seja, são investimentos de renda variável normalmente, você tem que estar preparado para isso. Fundo de investimento imobiliário, por exemplo. Você sabia que um fundo de investimento imobiliário pode dar negativo? Pode ter resultado negativo de um dia para o outro. E isso é bem mais comum do que as pessoas imaginam. Se você olhar a lista de todos os fundos imobiliários que existem no país hoje, com certeza você vai ver algum que está dando prejuízo. Você sabia disso? E aí, será que todos os influencers aí das redes sociais estão alertando você para isso? Então, fundos de investimento imobiliário, você pode ser intimado a fazer aportes adicionais para ressarcir algum prejuízo que aquele fundo causou. Tá? Por quê? Porque quando você é cotista de um fundo, é como se você fosse sócio de uma empresa. Assim como na Bolsa de Valores também, que você tem ações. Se a empresa der algum prejuízo, além do capital que ela tem disponível para ela, todos os cotistas, ou seja, todos os proprietários, podem ser intimados a aportar recursos adicionais. Isso é regra? Não, claro que não. Isso é comum? Não, claro que não. Mas existe a possibilidade. Mas pode ocorrer. Mas já ocorreu e ocorre sempre, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Então, lembrando, sempre que você for analisar um investimento, para você saber qual é o melhor, primeiro, qual é o teu objetivo, qual é a tua disponibilidade de investimento, né? E aí você vai observar esses três fatores: rentabilidade, liquidez e o risco envolvido no investimento. Só assim para você responder. O que eu vejo como bom investimentos para 2024, tá? Se eu fosse um investidor que só investisse em ações, tá? Se eu fosse investir em ações, eu tivesse que escolher somente 2 segmentos para investir, tá? Seriam esses 2. Energia e saneamento, que eu gosto de colocar juntos, tá? Porque às vezes as empresas trabalham junto, e setor financeiro, tá? Eu escolheria esses 2 setores para investir, tá? Eu acho que são os setores assim mais constante, tá? E aí você pode pegar todos os bancos, todas as corretoras, todas as fintechs que existem, você pode pegar as seguradoras, colocar nesse mesmo ramo e você vai ver ali a consistência de resultado deles. O outro ponto, né, da questão de energia e saneamento é também essa questão de atender uma demanda que é inesgotável, ou seja, não existe fim para essa demanda, né? Não existe fim para a demanda de energia e não existe fim para a demanda de saneamento. Então essas companhias sempre têm aí bons resultados, desde que bem gerenciadas, lógico. Agora, o que eu não vejo com bons olhos, que eu não indicaria para ninguém, eu só indicaria para pessoas jovens que têm algum valor, né, que está começando a vida e pode arriscar bastante, seria os mercados de investimentos especulativos sem lastro. O que eu estou falando? Criptomoedas. A criptomoedas não existe lastro, não existe como você medir o resultado de uma criptomoeda de forma objetiva, como as empresas a gente consegue medir, a gente consegue saber qual é o risco da empresa, a gente consegue saber se tem uma boa gestão, se não tem, se os produtos que ela vende, se os clientes estão demandando mais produtos ou não, né? Por exemplo, as empresas do mercado de varejo, por exemplo, né? A gente sabe que numa hora explode e depois uma hora vai cair porque o consumo diminui. Agora, e as criptomoedas? Você tem alguma noção de quando ela pode subir, de quando ela pode baixar? Você consegue ver sinais disso? Olha, eu sei que tem vários influencers falando disso, falando das criptomoedas, várias e várias criptomoedas explodiram, mas a grande maioria
né, tombou de novo, né? Nós temos aí uma só que realmente é constante, que é o Bitcoin, mas porque ela chegou num platô ali de confiança e que dificilmente também vai estourar muito do que já tá? Por quê? Porque é aquele tipo de bem que só valoriza pela demanda. E a demanda é no mundo todo e a gente não tem controle, não tem como medir, não tem como saber. Do nada explode, do nada cai. Quem explica? Quem controla? Ninguém. Então, cara, esse tipo de mercado aí, para quem tem dinheiro de risco, né? Ou seja, para quem tem capital que não pode ter risco, não pode entrar no mercado desse, tá? Agora, se você não tem problema em perder dinheiro, vai na fé que pode ser que você tenha sorte, tá? Eu prefiro arriscar nas loterias. Acho que o nível de sorte tá ali mais ou menos no mesmo nível, tá? A diferença é que eu não preciso investir muito para ter talvez um bom resultado. Agora, nas criptomoedas, às vezes você tem um valor muito alto lá e esse bom resultado também não vem, né? E aí pode acabar virando prejuízo.